Pois é, Takashi, você tinha cantado logo de cara, né? Você falou dessa Camille, então não deu outra. A Kabum trouxe ela, a Fúria preferiu não banir, tinha outras opções para fazer esse ban. Gostei bastante do draft, a gente viu que a Kabum respeitou os principais campeões importantes, que o time da Fúria meio que sempre se apoia. O N vai jogar com essa Orianna e a gente tá vendo aí cara a cara. Vocês estão acompanhando o Weiser e o Ryan, que estão chegando no time da Kabum, trazendo Camille e o Dir para esse jogo na ponta. Eu fico muito feliz de ver o Dirzão aparecendo aqui, famoso Uga. Lá em 2015 eu trouxe essa escolha no CBLOL quando eu ainda era jogador. Claro que a situação era completamente diferente. Decisão aí, não, Não nada, tá? Deixa eu limpar a selva rapidão. Vamos acompanhar então se esse tanque vai limpar bem a selva. Tá valendo, já tá na sua tela Summoner's Rift, o jogo entre Fúria e Kabum já começou. A gente vai nesse ritmo frenético do CBLOL. Essa é a segunda partida, e na sequência a gente tem Fla contra Red, um jogaço. Depois Ranger contra Cruzeiro e Loud versus INTZ para fechar o dia. Você não pode perder o CBLOL hoje a tarde inteira nesse sabadão. Fúria e Kabum se iniciam. Bini já fica por ali para cima do Save, mas o Save tem um companheiro. Força o flash para um lado e para o outro, mas o curar. O Bini saiu no prejuízo. Exato, forçou aí as duas Summoners por parte do Bini, então já deixa ele numa posição desconfortável para esse comecinho. Claro que o professor também gastou o seu flash, mas ainda assim, se a gente vê aquela agressão, aquela clássica agressão vinda por parte da Xayah Rakan no level 1, né, que o Rakan já vai para cima. Quando chega a wave, né, o primeiro segundo de jogo praticamente, o Bini pode ser abatido, tem uma possibilidade aí de agressão tranquilinha por parte da Kabum. De olho se tem mais alguma movimentação agressiva, aparentemente não, as sentinelas não foram colocadas de maneira avançada, só defensivamente mesmo. A Fúria tem a sua botlane já se apresentando, vai ficar para o follow fazer o campo na parte superior da sua selva sozinho, não? Exato, e o interessante aí para esses dois jogadores agora é que ninguém sabe onde eles estão começando, né? Os jogadores optaram por começar sozinho no seu buff, então você não consegue prever com precisão qual que vai ser o path e qual que vai ser a decisão desses dois caçadores no comecinho de partida. Então, o que tudo indica aí, o Dir vai fazer um full clear, vai tentar ir lá para a parte de cima do mapa, o Graves vai estar descendo, afinal de contas não tem por que dar atenção para um dragão tanque lá na rota do topo. Aqui a gente já viu uma agressão para cima do damage, muito dano ele toma, hein? Meu amigo, o professor tem sido um cara de iniciação preciso para o time da Kabum. A gente viu semana passada, principalmente com aquela Hell, ele fez uma partidaça, agora tá com esse Rakan e já foi direto para cima. Na Napom comentou o quanto de dano que o time da Kabum já conseguiu aplicar. O Save é um cara que tem passado debaixo do radar, a gente às vezes não fala muito dele, mas ele, semana passada, o TNF foi destruidor na ponta. Certeza, e o Dzave ele já mostrou boas performances aqui. Eu acho que na realidade o time da Kabum como um todo estava um pouco estranho, talvez não na mesma página. Vamos ver agora se com a chegada do Weiser e do Ryan eles conseguem se encontrar melhor. Aqui na parte de cima do mapa a gente já vê que o Weiser está conseguindo a pressão na rota. O famoso Uga está se direcionando lá para cima também, talvez colocar um cover, poder preparar ali a rota de uma forma mais interessante para a Camille. Eu acho que muito no que a gente veio comentando durante o draft, né, Gruntar, aqui provavelmente a Kabum ia dar mais atenção aí pro Weiser mesmo. De olho na movimentação, mesmo porque são os dois ali que falam a mesma língua, estão próximos no mapa, podem tentar alguma coisa. O professor deixa uma sentinela avançada, o follow usa o saque rápido para poder passar por dentro do pit do dragão e tentar uma jogada pelo meio do mapa. Pode ser interessante porque o time da Kabum não deve estar esperando. Tem uma troca muito forte lá no topo, mas na parte inferior pode ter troca também. A Fúria vem para cima, o professor saboado, vai saindo, não teve engage e a Fúria vai ficar por isso mesmo. Interessante é que o time da Kabum, Takeshão, eles têm duas sentinelas ali na selva, adversário, mesmo assim eles enxergaram a janela aí que o follow estava buscando de ir pra cima, Takeshi, gostei bastante. Pois é, justamente isso que eu também ia comentar, né, Napom? Embora ali a Kabum não tenha visto que o Graves deu ali o seu E pela parede, eles tinham a sentinela na galinha, tinham também a sentinela ali nos double golems, então estava muito simples de entender que eles realmente estavam por esse bot side, eles desapravam ali com o seu banco vermelho. A Kabum é uma equipe experiente, soube esperar, enquanto isso o Uga vai fazendo ali o seu clear, vai pegando já um reset, também Gruntazão, já pega ali muita vida, é um campeão que vai farmar demais essa selva, e o follow principalmente não pode perder tempo, quando você menos perceber, ele vai estar ali muito farm na frente do caçador adversário.
Vamos ficar de olho nessa movimentação. É um jogador experiente, veio de fora, chegou hoje. Vamos ver como é que está a comunicação com o resto do time da Kabum, quantidade de treino, o Takeshi falou sobre isso, né? Mas independente de treino e do jogo em equipe, eles têm qualidade individual muito forte. O Weiser colocando uma pressão muito grande, mas o Esquito está conseguindo pelo menos farmar embaixo da torre. Não está atrás não, Takeshi. Desculpa, na ponta. Perfeito. O Dragão aqui, o propósito do Dragão é meio que segurar aqui, né, Gruntar, para poder se sentir melhor na partida. Afinal de contas, ele não vai receber a atenção do seu caçador. Então é só ficar tranquilinho ali mesmo. Eu queria apontar uma questão até que interessante sobre o Dir, Gruntar, é que historicamente, né, o pessoal que jogava de Dir focava ou no Tigre ou na Fênix, né? Era um ou outro. Aqui, muito da questão da velocidade que o Uga tá trazendo aí para a limpeza da selva, vem da utilização dos dois. Talvez esse aí fosse um segredo mais guardado para os monos, o Dirs, mas isso não era um conhecimento tão bem difundido de utilizar os dois para poder acelerar aí a limpeza da selva. Aí o Napom passando tudo sobre esse Uga na selva que o Ryan trouxe. Semana passada teve se eu não me engano, também. E agora aparecendo, tem aparecido cada vez mais o Dir aí pelos times no competitivo. O Weiser continua botando pressão, o Esquito vai farmando embaixo da torre, a Kabum resiste um pouquinho, o Damage está doido para fazer um engage para cima do Evrot. O Evrot joga de maneira bastante segura, próximo da sua torre. Nasceu o dragão, né? Tá por ali já, e o time da Kabum tá meio longe para fazer esse objetivo. Dá cara que a Fúria tá tentando um pouquinho mais forte dominar essa região. Parece que eles nem querem, né? A gente tá observando aqui o PF do Ryan, ele vai de baixo para cima, limpa tudo, volta a base, baixo para cima, limpa tudo, volta a base de novo e vai assim acumulando ouro. Ele já tá abrindo uma vantagem interessante de farm para cima do follow, vai abrir vantagem de níveis logo, então o Dir tá com essa proposta mais de farmar por enquanto. É claro, também tem toda a questão da sua equipe, né? Porque Zaya escala muito bem, TF escala bem também, Camille, mas aqui vamos ver se vai rolar um gank. Tem jogada, tá preso no cercadinho da disciplina, ele estoura o seu ultimate, joga o Ryan para debaixo da torre, ainda assim consegue segurar o Esquito. O Weiser vem com tudo, abate, mas é eliminado. Saiu o First Blood, fica pro time da Kabum, mas acaba morrendo na sequência. Então a Fúria resiste enquanto o Evrot fugir, meu amigo. O resto da Fúria vai garantir o dragão. Uma execução um pouquinho estranha ali na parte de cima. No final das contas, fica um por um aí na questão dos abates, mas aqui embaixo o follow vai finalizar esse dragão infernal nas mãos, importantíssimo, para trazer mais dano aí pro time da Fúria. A Kabum tenta ir um pouquinho para cima, mas eles estão com dificuldade aqui, de pegar o domínio da rota principalmente. A gente pode ver daqui para frente a atenção do mapa sendo mudada lá para a parte de cima, né, Takeshão, porque logo vai nascer o Arauto. A gente sabe como esse objetivo é tão importante. Então, daqui para frente a gente pode ver como a movimentação dos suportes vai influenciar principalmente nesse objetivo, né, Takeshi? Pois é, os suportes ali por volta dos 8 minutos já vão ali antecipando o reset, pegando visão. E uma coisa dessa jogada também, o Gruntar, foi que aquilo que a gente falou, né? O TF é um campeão que é bom de você trabalhar, principalmente com esses top laners, Camille, Irelia, que vão buscar um snowball, Renekton. E é justamente nessas jogadas que a gente esperava que o TF também participasse. Então ele estava se movendo ali, não conseguiu participar no abate em cima do Gragas e acabou também perdendo ali o seu flash. Então é esse tipo de jogada que é mais difícil de uma equipe que está há pouco tempo junta, fazer juntas, porque realmente demanda uma certa comunicação e uma certa experiência do conjunto todo da sua equipe, não tá? Demanda uma sinergia, né? Sinergia essa que acabou não teve tempo de trabalhar. Chegou o Weiser e o Ryan bem em cima da hora, mas já estão jogando, tá valendo. Acabou que depois dessa jogada a Fúria tem um pouquinho de vantagem, ficou com um pouquinho de vantagem por eles terem conseguido o dragão. Porém no ouro, acabou, tá na frente, tem vantagem no farm, principalmente ali na selva e na parte inferior do mapa. Tá tentando fazer um arauto agora, tô de olho na Fúria, porque eles podem chegar aqui para contestar. Eles podem chegar aqui para contestar, no entanto, o damage do seu ali está tão um pouquinho atrasados, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo ali, o TF também já se movimentou para pegar esse objetivo, enquanto que os dois atiradores ficaram lá embaixo. Pode ser que role uma luta aqui. De olho por aqui, o follow vem pra cima, mas ele é engajado, jogado pro alto, fica por ali o Arauto, tem mais engage do time da Kabum, que sanduíche a Fúria, já garantiu a primeira eliminação, consegue atordoar e vão tentar levar o damage no cercadinho, ele é eliminado, o Esquito fica travado ali também, todo mundo montinho pra ele, já era, é um triple kill na mão do Evrot, a Kabum garante aí muita vantagem pelo Arauto.
E foi através do domínio do Rio, eles já tinham colocado a sua visão, as suas sentinelas detectoras ali para dominar o Rio. Eles estavam em melhor posição para poder iniciar para cima do time da Fúria. Claro, os jogadores ainda estavam um pouquinho atrasados. Oriana, longe ainda, o Gragas nem tinha chegado, o Camille, inclusive, vai chegar primeiro. Então, uma execução muito mais tranquila. Talvez esse objetivo, Gruntar, nem era para a Fúria poder contestar, nem tentar contestar, no caso, porque a Kabum estava numa posição muito mais confortável. O professor saindo da onda de choque ali, o jogo foi muito bem controlado pelo time da Kabum, que ainda ficou com o Arauto. Além de ganhar a luta, ficaram com o Arauto, vão poder abrir aí mais barricadas. Situação muito boa para o time da Kabum depois dessa primeira luta. Complica demais o jogo da Fúria, né? Não, definitivamente, já são mais de 2.000 de ouro. Aí ainda tem o Arauto na mão para poder colocar nas mãos de quem eles quiserem para poder acelerar. O TF pegou um triple kill, vai dar muito mais espaço para ele poder empurrar a rota e sair com o seu ultimate assim que voltar, né? Claro, ainda tá na metade do tempo de recarga ali. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa partida para ver como o Evrot vai tentar rodar. Afinal de contas, a maioria do ouro ficou na mão dele, então ele tem que fazer acontecer aí. Não é uma coisa também agora nas mãos do Hugo, a gente já vê aí o Kimi Tank Turbo nas mãos dele para poder iniciar. Essa questão do Evrot tá tomando uma certa pressão antes desse triple kill, era uma coisa que me preocupava na composição do time da Kabum, porque a gente sabe que o TF tem que ganhar um pouquinho de espaço para ele poder fazer jogadas nas rotas laterais, né, e dar uma vantagem para o time poder explorar no resto do jogo. O Evrot estava meio travado ali pelo meio, vocês mesmo comentaram, o Takeshi falou, não conseguiu participar daquela jogada de topo, teve que usar flash para escapar, não estava fácil para ele ficar ali contra o N. Mas agora com esse triple ele pode participar muito mais e botar a pressão, botar aí o momentum que a Kabum precisa para ampliar a vantagem. E olha como o Dragão consegue meio que segurar bem, não acerta o ultimate, mas ele estava conseguindo segurar bem. Foi só falar bem, mas chega aqui, o follow agora vai pra cima do Weiser. Ele queria jogar o Weiser no colo do follow, não precisou, o Weiser pulou lá sozinho, ainda assim vai sendo perseguido, usa o cercadinho da disciplina, tenta na troca, acaba sendo eliminado, o follow garante esse abate, passou um aperto, mas conseguiu a eliminação. No final da eles conseguem o abate, mas eles vão pra cima de um dive aqui no N. Afinal das contas, gasta o flash e sai. Tem mais jogada do time da Kabum. Conseguiram a barricada, o N gastou flash, vai com você, é contigo. Mas é isso. No final das contas ali, uma troca de ultimate por parte do professor pelo flash da Oriana aí, abrindo a oportunidade de mais pra frente eles fazerem uma jogada pra cima do N. E aí ele também, claro, isso vai dar mais espaço pro Evrot, etc, pra ele poder lutar pelo mapa. Agora, o Weiser acaba gastando o seu teleporte, mas quando foi abatido, então dá um espaço aí pro Dragão poder sair pro mapa e causar mais. Só que vai acontecer. A Fúria foi surpreendida, porque de repente 3 jogadores da Kabum aparecendo por aqui, jogada damage pro alto, ele usa o que pode, tanca, fica atordoado e o N segura com o escudo. Era uma jogada da Fúria, mas a Kabum respondeu muito bem, rápido, forte, com 3 jogadores, com isso o espaço é garantido e o Dragão deve ficar pra Kabum. Eles enxergam a janela muito bem, né? Porque afinal de contas o Weiser tinha gastado o seu teleportar, né? Tá questão, ele ia ficar sem pra poder vir pro objetivo, mas no final das contas ali com o recall do Gragas, ele consegue empurrar e vir a pé mesmo pra poder garantir. A gente vê que ele veio até o meio, o objetivo foi garantido, tá questão, mas agora ele tá voltando. Pois é, ele vem fazendo aquela escadinha, né? Geralmente você pega a pressão numa rota, você transfere ali para alto do meio. Ali o LD já pegou, deu um cover junto do Rakan pro TF, né? Tá passando um pouco mal nessa lane aí, o Evrot. Eu não tô gostando tanto do desempenho dele em relação ao mapa. Acho que ele pegou esse triple kill, mas mesmo assim tá faltando umas ultimates se encaixarem um pouco mais, dar mais cover, ou até trabalhar mais essa comunicação, mas a equipe da Kabum acaba saindo com o objetivo no final das contas. O Gruntar só vamos ficar de olho. Esse TF ele tem que encaixar um pouco mais nessa partida aí para fazer sentido. Jogaram o Arauto meia boca aqui, a Fúria vai se defendendo, o Arauto já tomou muito dano, será que consegue sair? Toda a Kabum vem chegando, tem o ultimate do Evrot pra tentar cercar, tornou muito bem, todo mundo pra cima e já garante a eliminação, em cima do Mini, tem teleporte ali do Esquito, ele chegou pra fugir, meu amigo, vai sendo roubado, já tomou muito dano, também castigado, amassado, triturado pelo time da Kabum que garante outra eliminação. Virou passeio aí pra Kabum, hein? Tá tudo dando certo. Conseguiram a luta mais uma vez favorável, o professor insiste, não vai deixar o damage sair, não vai deixar ele voltar, fica atrapalhando o suporte adversário, enquanto o Safe chega por aqui pra garantir mais barricadas e talvez até essa torre no chão. E a gente achando que esse Arauto tinha sido mal utilizado, né, Kutazama? Mas na verdade era tudo o bait do bait. Na verdade, não sei se era essa a intenção de fato, mas funcionou desse jeito. E eles conseguem uma boa jogada nessa questão, porque como você estava cobrando do Evrot, ele apareceu, né?
Pois é, ele apareceu e apareceu muito bem, pegando aí 2 abates e também tirando o teleporte do Gragas. O Arauto dava para ter sido melhor usado? Com certeza dava, isso aí sem sombra de dúvidas. Mas quando a equipe da Kabum começar a abrir esse mapa, vai ficar muito mais interessante para eles. Juntar a Steph com a Camille, trabalhando no 1-3-1. A Xayah não é uma campeã nada fácil de você conseguir engajar ela ali na rota do meio. O Alistar não pode dar simplesmente um flash combo. Ela tem a ultimate ali, se reagir a tempo, e não é nada tão difícil assim. Então fica uma composição bem interessante para a equipe da Kabum sair na frente, levar essas torres na side lane e fazer esse jogo de 1-3-1 rodando aí todo o mapa. Olha esse ouro que a Kabum tá na frente, muito por isso vocês viram aí a diferença em barricadas, vai dominando o mapa, vai dominando o jogo, tá na frente em abates e continua aí muito bem pela selva, porque o Ryan já inicia o Arauto, é o segundo Arauto do jogo. Vamos ver se eles conseguem usar esse Arauto de maneira um pouquinho mais eficiente. Bem que lá pela parte inferior do mapa acabou dando tudo certo. A Fúria tenta tirar um pouquinho da pressão na parte inferior do mapa, empurrou bastante por ali o Vini, e é o que eles podem fazer, porque o time da Kabum está direcionado lá pro topo. Então vai tentar descontar na rota inferior a galera da Fúria, na bom. É, a jogada espelhada ali, né? Afinal das contas, eles já sabiam que o time da Kabum ia mirar nesse Arauto, ia tentar pegar lá, o Odilzão já estava lá, enquanto isso o time da Fúria tinha movido os jogadores lá para baixo. Só que, no final das contas, eles nem conseguiram pressionar a torre, né? O Rakan chegou lá para defender uma possibilidade de dive vindo para cima do Dzave. Aqui vai ser utilizado esse Arauto, deixar a Camille aí com mais possibilidade de pressionar a roda, poder empurrar e rotacionar um domínio da selva também possível vindo através desse Arauto aqui. Então, a posição do time da Kabum tá muito confortável, eles têm espaço para trabalhar praticamente em qualquer lugar do mapa, mas vamos ver como é que vai ser a questão das iniciações. E o jogo tá muito movimentado, rapaz. É a primeira torre que acaba caindo, fica a favor do time da Kabum, demolição premiada então para eles. O Skito não resistiu à pressão dessa Camille do Weiser. O Weiser estreando aqui no CBLOL, já vem fazendo um trabalho excepcional lá pelo topo, mostrando aqui veio. Olha esse engage! Pela madrugada, tomou muito dano, damage, ainda assim ele encara, acaba sendo eliminado. Vem o Efrot, que vai chegar atrás pra atordoar o Vini, travar ele, garantir a eliminação de sem ver quem pega. Mais um abate pro time da Kabum. E o Alistar mesmo com o ultimate foi abatido, e aqui em cima, Gruntar vai ter mais um abate pra cima do Skito. Tem lá a eliminação, o time da Kabum garantiu outro abate, vem dominando tudo lá na parte inferior do mapa, também vai levar essa torre. Meu amigo, Napom, o jogo tá muito encaminhado. Tá muito encaminhado, a Kabum tá tranquilinha, e nem precisou de toda essa sinergia do mundo, né, que a gente tava até comentando, né, eles conseguiram a dominância na fase de rotas, conseguiram umas boas jogadas, principalmente no objetivo ali, naquele primeiro Arauto, então estabeleceram a sua dominância a partir dali. Agora o próximo dragão, 30 segundos vindo ao dragão que sinaliza a alma, né, a alma das nuvens vai ser a que a gente vai ter nessa partida, então pode esperar o time já dando mais atenção, o professor já tá lá sozinho dominando essa visão, colocando sentinelas deep aqui, fundo na selva adversária para poder pegar uma possível iniciação, então a situação não melhorou pelo lado da Fúria não. Não, a situação tá complicada para eles vão depender desse jogador aí, do N, acertar uma onda de choque mágica, um ultimate que possa fazer uma diferença, porque por enquanto a Kabum vem dominando, tá muito na frente do ouro, tá muito na frente do mapa, vai ter essa questão dos dragões mais bem definida, porque o segundo dragão dele vai ser feito agora, não vejo muita situação para a Fúria contestar esse dragão, o Uga já tá lá, fazendo ele, ó, tá aí na sua tela, ele vai fazer muito rápido, não tem muito jeito, não tem contestação, vai ficar o dragão na mão da Kabum. Vai ficar nas mãos da Kabum, aí a Fúria devolve, levando uma torre lá em cima, o Weiser nem quis contestar, afinal de contas, a possibilidade de ter 3 jogadores lá em cima era altíssima, então ele só faz a selva, fica tranquilinho ali para ganhar tempo pro seu time. Enquanto isso o TF tinha empurrado na parte de baixo do mapa, mas eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser aí o lane assignment, como é que eles vão colocar cada jogador em cada uma das rotas do time da Kabum. O Takeshi já tinha falado, vou aproveitar para chamar o Takeshi dessa situação. Quando a Kabum começar a abrir o mapa, Camille e TF serão peças valiosas para fazer esse split, né, Takeshi? Vão ser muito valiosas. Aqui agora o N vai tomar engage, talvez. Vai lá, Gruntar. Buscou embaixo da torre, na Rakan ensaboado, consegue sair. Vai contigo, Takeshão. É aquilo que eu falei, né? A Xayah ficando na rota do meio, ela consegue lidar com a wave muito bem. Ela dá o Q ali, puxa as penas, consegue limpar a onda de minions com facilidade e ela não toma engage tão fácil assim da Orianna e do Alistar. Se tiver ligeira aí com a sua ultimate, então, por exemplo, a Orianna abriu a ult agora, se ela tivesse também usado a ultimate, tinha saído sem tomar nenhum dano e essa T1 provavelmente também não teria caído. Então aí, um erro do Dzave, na minha opinião, dava para ter trabalhado melhor essa reação a tempo aí, mas realmente é isso. Eles colocam
colocam o TF numa rota, colocam a Camille na outra e o 3, mas também tem uma outra variação disso, né, Napom, que dá pra fazer, que é você deixar o TF na rota do meio e ele conseguir jogar as duas sides ao mesmo tempo, tanto utilizando a ultimate pra Camille no speed ou pra fazer um dive na rota do topo com o Rakan. Perfeito, né? Seria aquela situação, Brutarzão, em que bota o TF no meio pra ele lá ajudar a Camille na rota lateral. Mas a Orianna aqui, o N tá machucando bastante, e aqui vai rolar uma agressão. Engage, vem todo mundo pra cima, o Damage faz a contenção, segura muito bem o time da Fúria, acabou obrigado a dar uma recuada, porque eles vão apanhando demais, o professor ensaboado, sai de mais um engage, sai mais uma vez com a sua vida, enquanto isso o Stave, sozinho, livre, numa boa, derruba a torre ali no meio e a Fúria, apesar de resistir à agressão, perde sua torre. O time da Kabum foi na força bruta ali, né? Digamos que eles pularam alguns passos, não empurraram as rotas laterais o suficiente para poder rotacionar para a torre do meio. Afinal das contas foram na força bruta, quase morreram, mas ali o Dzave consegue levar essa torre do meio. Mais uma vez eu reforço, a torre do meio é a torre mais importante da partida. Através dela você consegue liberar aí o mapa, liberar a selva para você poder trabalhar, colocar sentinelas detectoras, sentinelas normais lá dentro também, poder ter mais controle da partida. Aqui agora o pessoal da Kabum tá voltando pro mapa agora, não tá sentinelas completas aí na mão do professor. Vamos ver onde é que ele vai colocar, qual que é o próximo objetivo para eles. De olho então no time da Kabum, o Barão acabou de nascer, 20 minutos de jogo, não acho que dá para ninguém fazer o Barão rapidinho assim nesse momento da partida, mas é sempre uma preocupação para os times em manter a visão e não perder uma luta de maneira muito decisiva que pode resultar num Barão para o time adversário. A Fúria, principalmente, tem que tomar cuidado com isso. A Kabum vem sendo dominante até agora nesses 20 primeiros minutos de partida, está com o ouro bem na frente e preocupa demais os adversários. De olho então na Fúria, que está conseguindo fazer esse aronguejo, vai ter essa dominância, ainda tem a torre de pé na parte inferior do mapa. Talvez o Bini bote um pouquinho de esforço para derrubar essa torre, ela está bastante danificada, vale a pena, né, Napom? Valeria a pena, mas tem que tomar cuidado aí, porque é uma possibilidade de iniciação pra cima deles, né? Não tem torre atrás ali, então pro TF vir e lutar num flanco era muito tranquilo, Gruntar. Então, no final das contas, a Fúria joga pelo seguro. No entanto, o time da Kabum tirou bastante o pé do acelerador aqui, Gruntar. Eles estavam com muitas oportunidades, muito ouro na frente, eles ainda estão, mas poderia estar forçando mais. Muito se veio também por conta do N, que ele conseguiu segurar muito bem ali na rota do meio, ele causou muito dano pra cima do Dzave, forçando um recal, e aqui acho que eles vão buscar uma jogada. Comprou a briga pra cima do Billy. Ele usa toda a mobilidade pra poder escapar. Castigou o Efrot, que tava por ali, mas são 3 jogadores da Kabum em cima. Ainda querem o Billy, atordoa e tritura o atirador do time da Fúria. A Kabum vem numa decisão, uma puxada de gatilho fatal, Napom. E aqui eles colocam as suas rotas no 0, 1, 4, Camille lá no meio segurando sozinha. Afinal das contas eles moveram o follow pra cá, mas eles estão rotacionando pra fazer mais uma jogada pra cima do Graves. Tem mais briga, já castigou no cercadinho, o Graves não consegue escapar, é jogado pro alto e eliminado. Ficou pra trás o Esquito. É muito dano do time da Kabum, que ainda chega com o Dzave. Boa, bunda de choque. O N chegou pra botar ordem na casa. Explodiu o time da Kabum e agora vai perseguindo ali o Ryan. Chegou o Efrot na contenção e pediu um